Preparados para o devocional? Deus está lhe chamando. Qual será a sua resposta? Deus está lhe chamando. Qual será a sua resposta? O texto que nós vamos ler é Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6, verso 11. Ai, que bênção, glória a Deus, obrigado aí pelas palavras aí abençoadoras. Ei, Glenda, um grande abraço, Deus abençoe João, todos os filhos, Deus abençoe vocês. Juízes 6, verso 11 a 16, diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra. Olha, o anjo veio e sentou na árvore que pertenceu a Abizerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Então o anjo senta na árvore e ali está nesse ambiente o Gideão malhando trigo no lugar de prensar uvas, para esconder-se dos midianitas. Verso 12 de Juízes 6. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro, o Senhor está com você. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, o Senhor falou para Gideão: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está o enviando? Verso 15, ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Deus disse para Gideão, o anjo: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Um só homem. Olha só, quero te contextualizar, colocar dentro desse texto aqui para a gente trazer as aplicações sobre o chamado de Deus na nossa vida. O que está acontecendo aqui em Juízes capítulo de número 6? O povo de Israel já está sendo escravizado aqui pelos midianitas há muitos anos. Havia 7 anos que o povo de Israel estava sendo oprimido cruelmente pelos midianitas. Nós até falamos na nossa live da semana passada que o povo de Israel plantava, os midianitas vinham, invadiam a terra, arrancava no dia da colheita, lá no tempo da colheita, arrancava os frutos e destruía as plantações. A ponto de que Israel chegou a empobrecer, porque foram 7 anos de opressão deles, destruindo a plantação. O povo de Israel plantava, quando dava a colheita, vinham os midianitas e destruía as plantações, e chegou um momento, depois de 7 anos, que Israel empobreceu, já não tinha mais recursos, não tinha provisão para se manter. Qual foi o comportamento desse povo? Eles começaram a orar ao Senhor. Olha só, o clamor, começou a clamar a Deus, não só orar, mas a clamar a Deus, que é uma oração com alto grau de intensidade. E quando eles clamaram ao Senhor, no clamor ao Senhor, o Senhor vem como resposta. O Senhor vai, envia um anjo para poder falar com Gideão e levantar Gideão para ser a resposta para esse povo. E aí o texto que nós lemos, que é o verso 11 ao verso 16, fala justamente desse momento do encontro do anjo do Senhor com Gideão, onde o anjo do Senhor senta numa árvore, pega Gideão na rotina do dia dele, no meio do trabalho. Deus vai surpreender sua vida, te pegando no meio da rotina da sua vida, vem surpresas dos céus. O Gideão está lá, malhando trigo no lugar de prensar uva. Por que não estava malhando trigo no lugar de malhar trigo, mas sim no lugar de prensar uva? Porque ele estava num lugar escondido, justamente para esconder dos midianitas, dos inimigos que estavam roubando as plantações e a colheita. Então estava lá Gideão malhando trigo no lagar, trabalhando, de repente senta-se numa árvore, aparece numa árvore um anjo do Senhor aparece e diz uma palavra para ele assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E quando o anjo do Senhor fala isso com Gideão, Gideão reconhece que é o anjo do Senhor e começa então num conflito, questionar: por que então que está acontecendo tudo isso? Por que está acontecendo isso com o nosso povo? Por que o nosso povo está sendo assolado? Cadê as maravilhas que os nossos pais nos contaram
do que Deus fez no Egito, do que Deus fez no deserto. Cadê as maravilhas? O Senhor não nos tirou do Egito e agora o Senhor nos abandonou. Ele começou a lamentar com o anjo, lamentar com o Senhor. E aí é interessante, gente, que o anjo no diálogo, o anjo não responde as perguntas dele. O anjo só volta para ele e diz assim, vai na força que você tem, vá libertar de Israel das mãos do midianita, não sou eu quem estou enviando? Ele nem responde, nem fica ali respondendo às lamúrias, às lamentações, porque lamentar não muda cenário. O que muda cenário é a gente clamar e se posicionar como resposta, entenda isso. O que muda cenário não é você lamentar uma situação, você ficar lamentando, a situação não muda. O que muda o cenário é quando você se posiciona em oração e como resposta. Entenda isso. Enquanto Ezequiel estava diante do vale de ossos secos, olhando os vales de ossos secos, só vislumbrando, só contemplando o caos, nada mudou. Mas quando ele se posiciona como profeta e libera uma palavra e se torna uma resposta, o Senhor sopra dos quatro cantos o Espírito de Deus e faz com que aqueles vales de ossos secos começam a receber os ligamentos, a receberem carnes, a se conectarem e se levantar como um exército poderoso. Ou seja, um cenário de caos é mudado não quando um profeta contempla, mas quando um profeta se posiciona em clamor e como resposta. Então Deus já está direcionando a sua vida aqui. Você precisa, para que você veja as situações mudando, seja no seu casamento, na vida dos seus filhos, na realidade, quem sabe, profissional que você está, ministerial, Deus já está direcionando a sua vida nessa manhã. Pare de contemplar o caos e de lamentar o caos. Se posicione como aquele que vai clamar e ser uma resposta para o caos. Comece a clamar como você nunca clamou. Comece a se colocar na posição dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser como resposta daquilo, a Deus, que eu preciso ver, do milagre que eu preciso ver. Ser a resposta daquilo que eu preciso ver. Então, quando Gideão ficou ali argumentando, lamentando, o Senhor abandonou, o Senhor fez aquilo, deixa eu mudar aqui que está o ar-condicionado, o Senhor fez aquilo outro, abandonou a gente, nada muda o cenário, nada muda. O que o anjo vem e fala com ele, simplesmente fala assim: não sou eu quem estou te enviando, vá libertar, vá libertar. E aí Gideão vai num contra-argumento e diz assim: mas o meu clã é menos importante, se colocando ali como uma pessoa que não seria a pessoa ideal para ser a resposta. Meu clã é menos importante, eu sou menor da família do meu pai. Mais uma vez, o seu anjo vem com uma resposta para ele dizendo: eu estarei com você, ou seja, a presença de Deus nos basta. E você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Olha só, quando ele se sentiu pequeno para ser uma resposta, para ser um instrumento de Deus, o anjo vem falando assim: o que você precisa, você já tem. É a minha presença e uma palavra. Oh Jesus, a minha presença e uma promessa, que é o que ele falou: eu estarei com você e você derrotará. O que ele está falando? A minha presença e uma palavra está sobre a sua vida. O cenário não vai mudar por causa da capacitação que você tem. Não é por causa da capacitação intelectual, financeira, não é por causa das suas condições financeiras, não é pelo network que você tem. A situação muda, cenários mudam por causa da presença e de uma palavra de Deus. Se você tem uma presença e uma palavra de Deus, você tem tudo. Se você tem a presença de Deus, você carrega, nutre, conserva, alimenta essa presença de Deus na sua vida. E tem uma palavra sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre algo que você precisa de um milagre, você já tem tudo. Não tem a ver com se você é o menor do clã, se você é a pessoa menos capacitada, porque a capacidade não é do nosso braço, é do braço do Senhor. Não tem a ver com a minha capacidade, mas tem a ver com o poder daquele que me chamou. Então Deus chama Gideão para ser uma resposta. Gideão contra-argumenta várias coisas com espírito de inferioridade, colocando Deus, entre aspas, contra a parede, no que tange a dizer: o Senhor nos abandonou, questionando sobre o poder de Deus. Mas Deus ignora e diz para ele assim: eu estou com você, vá e você vai derrotar esse povo. E a gente sabe lá na frente que de fato isso acontece de forma sobrenatural. Isso acontece de forma sobrenatural. Onde Gideão conquista a vitória sobre os midianitas, apenas com uma tocha, com tochas das mãos, com 300 homens apenas, lutando contra milhares, com apenas 300 homens, uma tocha, um cântaro e uma trombeta, e ele vence uma batalha. Olha só,
Então, quais são os aspectos? Pega um papel, uma caneta aí, agora que eu vou te dar alguns princípios, alguns aspectos que a gente aprende nesse texto sobre o chamado de Deus, sobre o chamado de Deus na nossa vida, sobre o chamado de Deus. Pegou aí para você? Coloque aí, eu sou a resposta, eu sou a resposta, eu sou a resposta. Então, eu preciso me posicionar como aquele que vai clamar e ser a resposta. O lamento não muda a situação, o que muda é a obediência, ok? Primeiro aspecto do chamado de Deus, preparado aí, anota. O chamado de Deus é pessoal, anote isso. Primeiro aspecto do chamado de Deus, o chamado de Deus é pessoal. Olha o que Juízes 6, verso 11 e 12 diz. Então, o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abisrerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Isso aí, Georgiane, eu sou a resposta. Isso aí, Adilane, eu sou a resposta. Dona Beggs, eu sou a resposta. Gisele, isso mesmo, eu sou a resposta. É se posicionar. Então, o primeiro aspecto do chamado de Deus, o chamado de Deus é pessoal. Deus chama pessoas. Deus chama pessoas. Olha só, observe comigo esse texto. O anjo do Senhor vai até o lugar onde Gideão está. Ele senta numa árvore próximo de onde Gideão está trabalhando. O próprio Deus vai até o lugar onde Gideão está. O anjo aparece diretamente para Gideão, ele não aparece para outro. Não estava ali naquele tanque de lagar outra pessoa e ele falava com um e com o outro. Não, a conversa do anjo foi diretamente com Gideão. E se não bastasse, o anjo do Senhor fala pessoalmente com ele, dizendo assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Entenda uma coisa, guarde isso no seu coração: Deus não erra na escolha. Deus não erra na escolha. Sou eu, Senhor, eu sou o menor do clã. Vai lá Moisés falando: não, mas eu não sou capaz. Entenda algo. É Jonas dizendo: não, Senhor, eu não vou para outro lugar. Não. Entenda algo. Deus não erra na escolha. Ele vai até onde você está. Ele sabe o que você faz. Ele sabe que você está trabalhando, ele sabe que Pedro está pescando, ele sabe que Gideão, ele sabe que Moisés está cuidando do gado do sogro dele lá no deserto, ele sabe que Gideão está malhando trigo no lagar, ele sabe que Mateus está trabalhando na coletoria do imposto, ele sabe e ele vai ao nosso encontro, ele sabe o que você faz, ele sabe o seu nome, Gideão. Ele diz assim: Gideão, o anjo do Senhor apareceu, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Então Deus vai até o lugar onde você está. Você entrou na live aqui, né? Você chegou na live e Deus começou a falar com você nessa manhã. Deus está falando aqui conosco nessa manhã. E Deus está confirmando o chamado com você nessa manhã. Você pediu resposta. Tem gente que está aqui e pediu uma resposta de Deus sobre algo do ministério. E Deus está dizendo: eu estou te chamando. Deus não erra na escolha. Então você está aqui, Deus está falando com você, está confirmando o chamado na sua vida. Gente, no meu processo de conversão, tanto de conversão quanto do chamado de Deus na minha vida, logo quando eu fui alcançado por Jesus, o Senhor o tempo todo foi falando através de palavra, através de profetas, através de oração, né? Falava comigo sobre um chamado de Deus, sobre o chamado. E interessante que Deus confirmava o chamado aonde eu estava. Eu nunca fui da pessoa, nada aí contra, que às vezes você pode por uma situação fazer isso, mas eu nunca fui da pessoa que ligo para profeta, para pessoa que tem um dom de profecia, dom de revelação, para poder orar comigo. Eu creio que Deus pode usar pessoas, se Ele quer falar, para mover e falar comigo no ambiente onde eu estou. Eu creio sobre isso. E por dezenas de vezes eu estava em lugares em que eu estava num culto, sentado lá atrás, às vezes eu até escondia atrás da pilastra de alguma igreja, e aí Deus usava um pastor, um pregador para poder falar do meu chamado.
Eu lembro que eu vi que minha cunhada está aqui, e eu lembro que a Lidiane gostava muito de orar com as irmãs de oração de Valadares aqui, e aí ela me levava como companhia. Às vezes ela entrava lá para orar, né, e eu ficava adolescente esperando lá de fora, lá, ao orar, e de repente a pessoa saía lá de dentro, né, e entregava uma palavra para mim que estava lá fora. Quantas vezes Deus ia até o lugar onde eu estava, né, para poder liberar uma palavra. Esses dias eu estava lembrando que eu trabalhei numa loja com 16, 17 anos, chamada Casa Concepção, que é uma loja de móveis, e nesse lugar, a Juliane Salmen, que é uma mulher cheia do Espírito Santo, foi ela e o esposo dela que faleceu há pouco tempo, mas eles foram padrinhos nossos de casamento, e eu trabalhava para a Juliane Salmen nessa loja, eu era office boy ali, e às vezes as pessoas, Juliane Salmen sempre foi uma pessoa muito cheia de Deus, sempre sedenta por Deus desde a sua conversão, e às vezes as pessoas entravam lá nessa loja durante o dia para poder orar com ela. E quando a gente estava lá, as pessoas estavam orando com ela dentro do escritório, eu lá do lado de fora tomando conta da loja, né? Eu tomando conta da loja, e de repente a pessoa que estava orando lá por ela dentro do escritório mandava me chamar. Quem é aquele rapaz que está lá na porta? Quem é aquele jovem que está lá na porta? Chama ele aqui. Me entregava uma palavra sobre o chamado. Então eu vejo isso, essas experiências que eu tive a oportunidade de viver, e entender que Deus vai ao nosso encontro para poder nos chamar para algo. Deus vai ao nosso encontro. Ele foi ao encontro de Moisés. Deus foi ao encontro de Gideão. O anjo sentou na árvore onde ele estava malhando. Deus foi ao encontro de Pedro, Tiago, João, né, e André, os quatro discípulos. O próprio Jesus passou lá no meio da pescaria e tirou eles da pescaria, falando: vem, segue-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O próprio Jesus foi até a coletoria do imposto, chamou Mateus. Então a gente vai ver assim inúmeros textos do chamado de Deus. O próprio Deus vai ao nosso encontro como um chamado pessoal, e usa as coisas mais, não é só profecia, Deus usa a palavra. Quantas das minhas confirmações eu tenho anotado até hoje do chamado de Deus na minha vida? E eu estou falando do meu chamado, o chamado que eu vivo é um chamado por tempo integral. Deus me deu a graça de poder servi-lo integralmente, de viver para Ele, um chamado integral. Mas talvez você vai ter um chamado específico de um ministério, de louvor, ministério Kids, às vezes para poder fazer ser líder de um pequeno grupo, de uma rede, de uma célula. Talvez Deus vai te chamar para algo sobre a intercessão, e Deus vai falar com você. Deus vai quebrar o seu coração, vai falar através do seu devocional, vai falar no momento de oração. Deus vai falar através de alguém que está na rua, através de uma conversa informal, ou através da pregação de um culto. Deus vai falar com você. Mas você precisa entender que Deus não erra na escolha, e Ele vai até onde você está. Ele sabe o que você faz para poder ativar o seu chamado. Ele te conhece como nem mesmo você se conhece. Quando você pensa: eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou o menor do clã, o clã de Manassés. Não. Então você é guerreiro. Enquanto você pensa que é uma pessoa incapaz, Deus está dizendo: você é um guerreiro. Quando você pensa que é o menor, Deus te vê de uma forma que nem mesmo você se conhece, porque Ele coloca dentro de você aquilo que Ele precisa para ser a resposta em situações de uma nação, respostas para uma casa, resposta para uma família, resposta para uma célula, resposta para um ministério. Então se posicione como uma resposta. Se posicione como uma resposta de Deus. Abandone o lamento e se posicione como uma resposta. Deus usa gente que teme ao Senhor. Sabe, entenda isso. Deus não usa pessoas por causa dos diplomas que ela tem, mas por causa do temor a Deus que ela carrega. Deus não usa pessoas por causa da capacidade intelectual que ela tem, por mais que Ele use também pessoas com capacidade intelectual, mas não é isso que define o chamado de Deus na sua vida. Deus não usa por causa da sua capacidade neural, intelectual. Deus te usa por causa do temor a Ele que você carrega. Deus usa gente que teme ao Senhor. Deus conhece você como você nem mesmo se conhece. Deus chama gente que para tudo para ouvir a sua voz.
Gideão está lá trabalhando, malhando trigo no lagar, e ele para tudo, ele pausa o seu trabalho para ouvir a voz do Senhor, o anjo do Senhor que apareceu. Ele para ouvir, ele para falar, ele para honrar, ele honra a presença de Deus, porque no texto mais à frente, no verso 19, nos fala que Gideão prepara uma oferta para o anjo. Prepara uma oferta, que na verdade aquele anjo ali era uma teofania, ou seja, a manifestação do próprio Cristo na terra. Então ele prepara uma oferta para Deus, porque Deus conhecia o coração de Gideão, mesmo ele se sentindo pequeno, na verdade ele era um homem que temia ao Senhor, ele era um homem que parava tudo para ouvir a voz de Deus, ele era um homem que honrava a presença de Deus, manifestando ali a oferta para ser um instrumento gerador de paz em meio ao caos. Israel estava vivendo um tempo de caos, uma opressão de 7 anos por parte de Midian, mas Deus chama Gideão para ser um instrumento gerador de paz em meio ao caos. Então Deus está falando com você nessa manhã. Deus quer te levantar para ser um instrumento de paz no meio do caos, ser uma resposta ao caos. Não coopere com o caos, não lamente o caos, não fique tripudiando o caos. Ah, minha família está assim, o casamento está assim, o ministério está assim, a igreja está assim. Pare de tripudiar o caos, pare de lamentar o caos. Nada disso vai mudar o caos. O que vai mudar o caos é quando você se levantar como uma resposta de Deus diante do caos. Diante do caos. Então hoje Deus vai ativar chamados de quem nem sabia que tinha chamado. Receba essa palavra. Deus vai ativar chamados de quem nem sabia que tinha chamado. Meu Deus, eu não tinha esse chamado de Deus. Vai encher o seu coração, vai queimar o seu coração. Espírito de Deus, manda essa palavra, seja um instrumento de Deus. Se o seu coração está queimando aí para isso, manda aqui através desse CVUzinho essa palavra para alguém no grupo de WhatsApp, para alguém da sua igreja, para alguém que caminha com você, porque Deus vai ativar chamados e vamos ver ministérios recebendo respostas de Deus através de vidas que estão aqui nessa live nessa manhã. Então guarde isso, o chamado de Deus ele é pessoal. Deixa eu te dar um segundo aspecto do chamado de Deus, anote aí. O chamado de Deus em segundo lugar é irresistível. Coloque em letras garrafais, coloque em letras maiúsculas. O chamado de Deus é irresistível. Então, em primeiro lugar, o chamado é pessoal. O anjo vai até onde Gideão está, fala diretamente com ele, e ele tenta se esquivar, e você vai ver que o anjo ali fala pessoalmente, vai até onde ele está, sabe o que ele faz, sabe o que ele carrega e o chama pessoalmente. Segundo, o chamado de Deus é irresistível. Irresistível. Olha o que o texto diz. Verso 15 e 16, Juízes 6. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante. É o menos importante de Manassés, é o menor. Eu sou o menor da minha família. Aí o Senhor responde, eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Olha aí, você vai ver nesse texto que Gideão ele tenta se esquivar do chamado de várias formas. Ele tenta resistir à missão de várias formas. Ele aborda vários questionamentos. Por exemplo, primeiro, ele questiona sobre a genuína preocupação de Deus. O verso 13, a parte A, ele diz assim, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Ele questiona a genuína preocupação de Deus. Segundo, ele questiona o poder de Deus, o verso 13, a parte B. Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam? Cadê esse Deus de maravilha? Olha que esse homem, ele tenta resistir de uma forma agressiva, vamos assim dizer, através dos argumentos. Terceiro, ele questiona a sabedoria de Deus, porque no verso 15 ele diz, ah Senhor, como posso libertar Israel? Ou seja, ele questionou a sabedoria de Deus ao escolhê-lo para ser o libertador, como se Deus tivesse errado ao analisar e fazer a escolha, ele ser a escolha, ele ser esse instrumento dele. Então você vai ver um Gideão tentando resistir o chamado. Um Gideão tentando resistir o chamado, questionando a preocupação de Deus, questionando o poder de Deus, questionando a sabedoria de Deus. A gente vê um Gideão querendo resistir a todo custo o chamado de Deus na sua vida. Agora, anote essa frase,
coloque no seu espelho, coloque aí nas suas notas, publique nos seus stories, marque no seu coração essa frase: pare de resistir o que é irresistível. Pare de resistir o que é irresistível. Vai perguntar para Jonas se tem jeito de resistir o chamado. Pare de resistir o que é irresistível. Jonas vai para Jope, vai para o lugar oposto. Entra no navio, dorme no navio, Deus sacode o mar. Os marinheiros jogam ele fora, o mar aquieta, joga fora no barco. Um grande peixe o pega. E onde que esse grande peixe joga Jonas? Na cidade onde Deus falou que ele tinha que ir. Para de resistir o irresistível. Para de resistir o irresistível. Pergunta para Moisés se tem jeito de resistir o chamado. Eu não sei falar, eu sou gago, quem é que eu vou dizer quando eles me perguntarem? Quem sou eu diante de... Para de resistir o irresistível. Moisés foi lá e fez. Ô Saulo, para de querer. Pergunta para o Saulo na estrada de Damasco, o apóstolo Paulo, se tem gente, pare de resistir. Então para que você quer fugir do chamado? Vai vir luta, vai vir decepção, vai vir pessoas criticando, vai vir difamação. Jesus já falou tudo isso. Vão mentir sobre você, vão te difamar. Fizeram isso com os discípulos de Jesus, fizeram isso com o próprio Jesus. Você precisa entender aquilo que você carrega, e esse chamado é irresistível. Tanta gente começa: vou abandonar o ministério de louvor, que meninice, vou abandonar o ministério Kids, vou abandonar porque falaram isso, porque as pessoas estão fazendo aquilo. O que é que governa o seu chamado? É a opinião, é a pressão das pessoas, é a calúnia, a difamação, ou é a voz daquele que te escolheu, que morreu por você na cruz do Calvário? Para de resistir o irresistível. Para de resistir. Você vai ver aqui Gideão tentando argumentar com Deus, e o Senhor falando: eu vou estar com você. Tudo que Deus fala, tudo que você argumenta, Deus já tem a resposta. Então entenda uma coisa: Deus não quer saber ali das suas desculpas, Deus quer saber da sua obediência. Pare de arrumar desculpas para aquilo que você sabe que tem que fazer. Pare de arrumar desculpas para aquilo que você sabe que tem que fazer em Deus e para Deus. Pare de arrumar. Deus não errou em te chamar. Deus não errou em te chamar. Sabe, gente, resistência, guarde isso, resistência gera cansaço. Resistência gera frustração. Se lance. Apenas diga: Senhor, eis-me aqui. Eu me sinto incapaz, mas confio no Deus do impossível. Que não é pela força da minha capacidade, mas é pela força do poder do nome do Senhor. Então paremos de contemplar o caos. Pare de questionar o caos. Pare de lamentar o caos e se levante como agente de solução e de paz em meio ao caos. Terceiro aspecto do chamado. Ei, Bruno, um grande abraço. Terceiro aspecto, caminhando para o encerramento. Terceiro aspecto do chamado. Primeiro, chamado é pessoal. Deus te chama pelo nome. Vai até onde você está. Deus te conhece de uma forma que nem mesmo você consegue se perceber. Quando você vê o menos importante, Ele está falando: você é guerreiro. O chamado dele é pessoal. O chamado dele é irresistível. Terceiro, o chamado de Deus é intransferível. Intransferível. Amém, Brunão? Um abraço aí na Josi, Mateus, Rebeca. Deus abençoe essa preciosa família. Irresistível. Irresistível e intransferível. Olha o verso, ele falando: eu sou meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Ou seja, Gideão aqui, ele queria se esquivar, querendo que Deus escolhesse uma outra pessoa de um clã mais importante e de uma família mais relevante. Ele está querendo transferir. Meu clã é o menos importante, eu sou o menor da família. O que ele está dizendo? Escolha um de um clã mais importante e escolha alguém que é maior na família. Sabe o que Deus faz? Ignora a sugestão de Gideão e somente diz: eu estarei com você e você vai derrotar todos os inimigos. Ou seja, Deus está dizendo para Gideão: Gideão, é você mesmo.
E outra, Gideão, sou eu e você, e juntos nós vamos derrotar. Eu creio. Pare de terceirizar o chamado de Deus na sua vida. Pare de transferir, querer terceirizar o chamado de Deus na sua vida. Nós não podemos terceirizar o chamado de Deus na nossa vida. Nós não podemos transferir para os outros o que Deus colocou nas nossas mãos para servir. Olha, eu vou colocar o Arão aqui, mas quem vai fazer a obra é você, Moisés. Para de querer terceirizar o chamado de Deus. Mais uma vez, anote essa frase: Deus não está querendo saber de suas desculpas, mas sim da sua obediência. Diga para você mesmo: Deus não está querendo saber das minhas desculpas, mas sim da minha obediência. Deus não quer saber das minhas desculpas, Deus quer saber da minha obediência. O que Deus entregou para você, ninguém mais vai poder executar. Ninguém mais vai poder executar, porque o chamado de Deus é pessoal, o chamado de Deus é irresistível, e o chamado de Deus é intransferível. Então você precisa ser a resposta de Deus nesse ministério de jovens. Você precisa ser a resposta de Deus nesse ministério de louvor. Você precisa ser a resposta de Deus nessa igreja. Você precisa ser a resposta de Deus no ministério de intercessão. Você precisa ser a resposta de Deus dentro da sua casa. Você precisa ser a resposta de salvação de Deus, de ação de Deus dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da faculdade. Se posicione. Fala: eu vou ser um instrumento, luz dessa sala de aula aqui. Eu não estou aqui para poder ficar só aprendendo com esse. Deus te colocou dentro desse ambiente de sala de aula. Deus te colocou dentro desse curso para você refletir a glória dele, porque Ele não quer te dar apenas um conhecimento para executar algo nessa terra, mas Ele te colocou ali para você construir ali naquele lugar experiências que vão redundar na eternidade, vidas, é algo que você vai semear, que vai colher na eternidade. Isso, Deus não quer saber das minhas desculpas, Ele quer saber da minha obediência. E eu encerro agora. 3 minutos e o último aspecto. O chamado de Deus é pessoal, o chamado de Deus é irresistível, o chamado de Deus é intransferível, o chamado de Deus é sobrenatural. Oh, glória a Deus! O chamado de Deus é sobrenatural. Um anjo aparece a Gideão. Um anjo diz: eu vou estar com você. Próprio Deus. A expressão no Antigo Testamento, anjo do Senhor, toda vez que você lê a expressão anjo do Senhor com um A maiúsculo ali, anjo do Senhor, anjo do Senhor, toda vez que você lê, todos os teólogos entendem que ali está sendo afirmado sobre uma teofania. O que é uma teofania? É quando o próprio Deus se manifesta na terra na figura de um homem, para entregar uma mensagem, uma convocação, um chamado. Então nós temos várias aparições no Antigo Testamento da palavra anjo do Senhor. Gênesis 16, 7, Gênesis 22, 1, Gênesis 31, 11, Êxodo 3, 2, Êxodo 14, 19, Juízes 2, 1, enfim, vários. E no verso 12 aqui que nós lemos, esse anjo não se apresenta, esse anjo aqui declara que ele recebe a oferta, ele é essa manifestação do próprio Deus. O que isso tem a ver comigo e com você? Que o seu chamado é sobrenatural, ou seja, o seu chamado não vem de homens, o seu chamado vem de Deus. O chamado de Deus não se explica, preste atenção, não se explica naturalmente, mas se move sobrenaturalmente. Não se trata, mais uma vez eu digo, da sua capacidade, mas da capacidade daquele que te chamou. Então se prepare, porque o que Deus fará através da sua obediência vai surpreender a muitos, porque se move não no natural, mas no sobrenatural. O sobrenatural se move na terra. O sobrenatural se move na terra. O chamado que Deus tem para a sua vida, Jussandra colocou aqui várias pessoas, é pessoal, é irresistível, é intransferível e é sobrenatural. Você vai ver acontecendo através do seu posicionamento, coisas que a terra não vai ter como explicar. Receba essa palavra. Através da sua obediência, mesmo se sentindo pequeno, como resposta, seja na sua casa, no seu trabalho, no ministério, na igreja, você vai ver através da sua obediência,
o sobrenatural se manifestando. Coisas que a terra não pode explicar vão acontecer através de um posicionamento de quem teme ao Senhor e anda em obediência. Você viverá a partir de um posicionamento de obediência, oração e temor, de um posicionamento ao chamado de Deus, coisas que a terra não poderá explicar. Como que esse marido mudou? Como que essa mulher mudou? Como que esse filho mudou? Como essa situação nessa empresa mudou? Como esse ministério está vivendo um avivamento? Como essa célula está acontecendo isso? A terra não vai explicar. A terra não consegue explicar. Os homens não conseguem explicar. Porque o chamado de Deus, quando nós trilhamos debaixo da obediência, ele é sobrenatural. 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 Eu quero convidar você nesse momento. Deixa eu só ajustar aqui, ó. Eu quero convidar você aqui a orar ao Senhor. Nós vamos colocar diante de Deus a nossa vida. Ah, Jesus. Espírito de Deus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, ó Deus, por ouvir a Tua voz. Muito obrigado, ó Deus, por falar conosco, por falar com vidas, confirmar chamadas, ativar pessoas. Que o Senhor, ó Deus, nessa manhã, ó Deus, venha selar essa palavra no coração. Que nessa manhã o Senhor venha confirmar a chamada dos Teus filhos. Que nessa manhã o Senhor venha ativar o chamado daqueles que nem sabiam. Que nessa manhã o Senhor venha renovar o chamado daqueles, ó Deus, que tinham abandonado o chamado, estavam lavando as redes. Pessoas que tinham pensado em desistir ou que já desistiram, que nessa manhã o Senhor, ó Deus, traga de volta o chamado dos Teus filhos, de dentro para fora. Esse chamado irresistível, esse chamado sobrenatural, esse chamado, ó Deus, intransferível. Esse chamado venha queimar o coração dos Teus filhos. O Senhor venha usar os Teus filhos no poder do Teu Espírito Santo. Muito obrigado. Essa é a oração que eu te faço, agradecido por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Quem mandou você parar? Volte para o mais. Oh, Jesus, obrigado por essa manhã. Obrigado pela Tua presença nessa live. Obrigado pela confirmação do Teu chamado. Obrigado por ouvir a Tua voz. Obrigado, ó Deus, por nos atrair a este lugar. Muito obrigado, Jesus. Que a Tua presença seja derramada sobre vidas agora. Que o Senhor venha derramar do Teu Espírito. Que o Senhor venha queimar corações. Que o Senhor, ó Deus, venha, ó Deus, confirmar, ó Deus, o chamado do Senhor sobre vidas para a glória do Teu santo nome. Produza o sobrenatural agora sobre vidas. Gera do céu agora o sobrenatural. Mesmo que a gente está online aqui. Ó Deus, não sei se tem pessoas, ó Deus, talvez ali, ó Deus, no carro. Não sei se tem pessoas no ambiente do trabalho. Não sei se essas pessoas estão, ó Deus, dentro de casa agora. Mas agora abre o céu sobre essas vidas. Abre o céu sobre essas vidas e derrama agora o sobrenatural daquilo que eles vão, ó Deus, viver. Ó Deus, o Senhor derrame, ó Deus, uma gota desse sobrenatural sobre a vida dos Teus filhos. Que é a Tua presença, que é o Teu poder, que é a Tua unção, que é a Tua graça. Espírito de Deus, quem mandou você parar? Volte! Espírito de Deus, quebra todas as fortalezas do inimigo agora e levanta-nos como instrumento. Tira-nos de posição de necessitados, de milagres, para aqueles que vão ser instrumentos do milagre em nome de Jesus. Volte para o mar. Eu creio, Jesus. Eu creio. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor continue ministrando no seu coração. Se você tiver vontade de entrar para o seu quarto secreto e ter um tempo com Deus, faça isso agora. Não deixe essa chama se apagar. Não apagueis o Espírito, nutre essa chama. Ore, se posicione diante do chamado de Deus na sua vida. No nome poderoso de Jesus.
Amém. Amém. Receba do renovo de Deus essa manhã. Receba do renovo de Deus essa manhã. Deus. Amém. Amém. Filho, eu vou te... Gideão, Jesus vai te honrar. Você vai vencer no poder do nome dele. Um grande abraço, gente. Eu vou deixar a live dessa manhã salva. Eu quero aproveitar e falar com vocês que nós estamos com aquele canal que o YouTube lançou dentro do... YouTube não, perdão. Tem um canal no YouTube também, mas tem um canal no próprio Instagram. Agora eu tenho um canal, eu vi já que sem eu divulgar, mais de 300 pessoas já estão nesse canal. E eu vou estar compartilhando com vocês. Eu tenho compartilhado lá algo específico lá, né, para quem está nesse canal do Instagram. Então participa lá. Vou salvar essa live. As lives são todas as terças e quintas. Quero convidar você a compartilhar essas frases, a compartilhar esses aprendizados. Eu vou deixar a live salva para que você possa, se desejar, ouvir, enviar para alguém. Eu quero, sobretudo, que você comente lá agora. Eu vou salvar agora. Eu quero que você comente o que mais fez sentido para você, por que essa manhã foi importante para o seu coração. Deus abençoe. Posso contar com você agora? A gente poder digitar lá e compartilhar os aprendizados para que outras pessoas sejam edificadas? Que assim seja. Um grande abraço, Deus abençoe.